Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo falando sobre o Enem. Eu comecei a usar o Enem faz uns 3 meses mais ou menos. Só que aí antes de eu usar o Enem, sempre teve um preconceito muito grande que as pessoas têm com o Enem. Muita gente fala mal, fala bem. E assim, eu tenho experiência na família. Minha irmã e meu irmão, eles usam o Enem. Então eu vim fazer esse vídeo meio que respondendo algumas dúvidas que eu tinha e eu não achava muito fácil na internet, porque na maioria dos casos as pessoas sempre falam, não usa Enem, não recomendo Enem, tipo, é um preconceito bem meio que geral. Então nesse vídeo eu vou responder um pouco os mitos, as verdades e algumas curiosidades. O mito número 1, que eu sempre vejo muita gente falar, é que o Enem ele é um processo barato para alisar cabelo. Gente, não é barato. Porque assim, o Enem, ele não alisa no primeiro, ele não alisa na primeira aplicação. Então você vai ter que ficar aplicando muitas vezes. E o mínimo que você tem que aplicar é uma vez por semana. Então assim, você vai ter que ficar fazendo esse tratamento meio que para sempre, porque o tratamento ele é muito demorado. Ele não alisa rápido, ele demora um tempo. O meu irmão, ele demorou 32 aplicações para fazer para ter o liso, né? Na mulher, eu percebi que a aplicação ela demora menos. Tipo, minha irmã com 28 aplicações conseguiu um cabelo bem liso. Só que, gente, você vai ter que ficar alisando sempre. E aí vem outro mito, falando que não pode aplicar o Enem muitas vezes. Gente, isso é mentira. A minha irmã, ela chegava a aplicar uma vez por dia. E, tipo, deu super certo. O cabelo dela não ficou fraco, não ficou caindo, nem nada. E é por isso que o Enem não é baratinho, porque um desse daqui é R$4,90. E ele dura, dependendo do seu cabelo, ele dura umas de 3 a 4 vezes. No meu cabelo, dava pra fazer 4 aplicações, mas o meu cabelo era pequeno. Eu cortei meu cabelo porque eu vou recomeçar a fazer a aplicação. Só que no caso da minha irmã, foi tipo, só dava pra uma aplicação no caso dela, porque ela tem cabelo muito grande. Outro mito é que o Enem ele derruba o seu cabelo, ele faz o cabelo cair. Isso é um mito, só que isso é um mito meio que com fundo de verdade, porque assim, isso vai depender se seu cabelo já tem alguma química. Se o seu cabelo já tem alguma química, um exemplo, você fez uma tintura e tipo, ainda tá no seu cabelo, ele pode dar uma reação negativa, seu cabelo aí sim pode cair sim. Que o Enem, ele não é compatível com nenhuma química, além de creme, shampoo. Mas se o seu cabelo não tiver nada disso, nada de química nem nada, seu cabelo não vai cair por causa disso, né? Não vai cair. Outro mito é que dizem que o cabelo para de crescer rápido com o Enem. Isso é um mito, isso é ridículo, porque assim, muitas vezes o seu cabelo ele já cresce devagar. Aí depois que você começa a usar o Enem, tipo, tudo fica nítido. Quando você está usando o Enem, você está dando muita atenção pro seu cabelo, então você acaba percebendo que o seu cabelo está crescendo devagar, sendo que já crescia devagar antes, só que você não se importava. Aí muita gente fala que o Enem faz o cabelo crescer muito devagar. Tem uma youtuber aí que eu não vou falar o nome dela porque, sei lá, não sei se ela vai gostar que eu fale que ela usa Enem, né? Mas ela cortou o cabelo em setembro do ano passado. Ela fez o vídeo e cortou o cabelo em setembro do ano passado. Ela ficou com o cabelo assim, a Chanelzinho bem pequenininho. E agora, 4 meses depois, o cabelo dela já tá por aqui, ó. Cadê? Já tá assim, tava assim, já tá assim. Tipo, mesmo ela aplicando o Enem toda semana, porque o Enem ele não faz seu cabelo parar de crescer. Ele não diminui o crescimento. Ele só vai fazer o cabelo crescer mais bonito, mais liso, mais sedoso. Outro mito também que eu já vi gente falando que o Enem ele dá alergia ao seu cabelo. Já vi pessoas falando que não tinha alergia, e depois que começou a usar o Enem, ficou com alergia. Mas só que isso é meio complexo, porque assim, no caso de alergia, às vezes a pessoa já tem alergia a algum tipo de produto. Só que quando começa a usar o Enem, o cabelo, aí essa alergia ela é meio que, tipo, ela sai do armário, porque muita gente tem alergia a alguma química, talvez você tenha alguma alergia a algum componente do Enem. Só que você às vezes não sabe. Então você acaba descobrindo depois que você usa. Tem gente que tem alergia ao componente que dá a tintura do Enem. Só que aí, gente, você tem que rever um pouquinho. Você pode mudar. Tem gente que muda pro Enem em pó. Tem gente que não tem... Tem pessoas que têm alergia ao Enem em gel, mas não tem alergia ao Enem em pó. Então você tem que fazer o teste. Faz o teste. Se você tiver alergia com o Enem pelúcia, esse em gel, usa o Enem em pó. Talvez você não vai ter a mesma reação. Outro mito é que falam que quando você para de usar o Enem, seu cabelo volta ao normal. Cara, isso é muito sem noção. O seu cabelo não vai voltar ao que era antes. Nunca. Só a raiz, né? Claro, a raiz vai nascendo, tudo bem. Mas a parte que tá com o Enem, ele não vai voltar ao que era antes
se você parar de usar. A diferença é que ele vai ficar mais ressecado. Ele vai ficar... Se você não cuidar, você não vai ter o mesmo... Tipo assim, não é só você passar o whey nele, então vai ficar lá, vai ficar lindo. Não, gente, você tem que dar a mãozinha também. Tem que usar cremes, tem que usar coquetéis, tem que usar óleo, você tem que fazer um monte de coisa pro seu cabelo ficar sempre hidratado. Você não pode simplesmente abandonar. Vai ficar ressecado, ele vai ficar mais seco, sem cor. Muitas vezes vai ficar até quebradiço. Então você tem que se cuidar sempre, você não pode parar de cuidar. Gente, foi isso. Esse foi um vídeo só respondendo alguns mitos que muita gente tem dúvida sobre ele. Eu mesmo tinha dúvida, hoje em dia agora eu já sei mais um pouco. E então é isso. Se você tem alguma outra dúvida, coloca aí nos comentários. Se você tem algum comentário pra falar sobre a Enê, tipo assim, você usa o Enê há muito tempo e tem uma experiência a mais que pode acrescentar ao vídeo, então fala aí nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, gente. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.